E hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 18, que fala sobre o maior no reino dos céus. Jesus, ele usou como exemplo uma criança, um menino. E diz a palavra de Deus que Jesus falava e dizia: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e atirasse na profundeza do mar. Quando Jesus, ele usou como exemplo uma criança, um menino, naquela época, até os seus próprios discípulos impediam que as crianças chegassem nas proximidades que Jesus estava, porque acreditavam que a criança, os meninos, as crianças, iriam atrapalhar o mestre, os ensinamentos do mestre. Porém, o mesmo mestre Jesus, ele utilizou, né, essa imagem da criança para mostrar que uma criança, ela é inocente, ela é pura, ela é comandada, ela segue princípios da sua família. O que uma criança ela representa? Ela tem que estar ali inserida num contexto familiar. Ali deve ter princípios. Quem são os que cuidam dela? A família, os pais, né? Quem são responsáveis por ela? E Jesus, ele falou aqui também que qualquer que escandalizar um desses pequeninos, muitas vezes os líderes das igrejas que eu falo são das congregações. Esse nome igreja, ele é predominado a nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Mas existe aquele meio, né, da congregação, que é chamado também uma comunidade cristã. E existem os líderes lá. Quando nós fazemos parte de um contexto, né, cristão. Lá existem os líderes. E nós somos considerados pequeninos da casa de Deus. E é quando Jesus diz que aos pastores e líderes cuidem do rebanho de Deus com dedicação voluntária, não por obrigação ou por ganância, né? Mas com amor sincero. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5, do 2 ao 4, que nós devemos ter, né, vigilância com integridade e guiar com sabedoria, lembrando que o maior líder que continua sendo é Jesus Cristo, aquele que é responsável pela nossa eternidade. Porém, diz também a palavra de Deus, não só em 1 Pedro, também em Atos dos Apóstolos, que ele, Jesus, o pastor, né, o nosso pastor fiel e verdadeiro, ele confiou nós, os pequeninos de sua casa, que somos considerados ovelhas do seu rebanho. Ele confiou a líderes, né? Então, aos líderes das igrejas, tenham cuidado, porque diz a palavra de Deus em Jeremias 23, do 1 ao 2, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Continua dizendo: dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Olha como é grave isto para quem é líder, né, de uma comunidade cristã, que Deus confiou as suas ovelhas para ele. Aqui no 18 de Mateus e 6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e atirasse nas profundezas do mar. É tão grande o poder do nosso Deus nessas palavras, mas ainda existem líderes que estão desobedecendo. E Jesus, em sua palavra, continua alertando e dizendo: ai dos pastores, ai dos líderes que não estão tendo cuidado com as ovelhas e deixando elas ficarem dispersas. Vai uma reflexão mediante a palavra de Deus. Você que é líder de igreja, você tem cuidado das ovelhas que Jesus lhe confiou? Ou você só está preocupado em fazer número, quantidade da sua congregação, ela ter rótulo e crescer em quantidade e não em qualidade na palavra de Deus e em cuidado? E
Você está preocupado com o quê? Você tem se preocupado com as ovelhas do seu rebanho? Você tem visitado elas? Então fica esta mensagem. Saiba, você que é líder de uma comunidade cristã, você não pode ser ganancioso, porque virá a sua destruição. E a maior destruição não está nos bens materiais, porque você pode até acumular tesouros aqui na terra, mas a maior recompensa será lá nos céus, e essa te faltará. Seja exemplo, vigie o seu rebanho, cuide de si mesmo, da doutrina e do seu rebanho que Jesus confiou a você. E só assim você vai ter uma recompensa eterna dele.